O lago de fogo, ou a segunda morte. O que a Bíblia fala sobre este termo, lago de fogo? As pessoas temem demais falar sobre estes temas que estão dentro da matéria de escatologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o lago de fogo e vou tirar todas as suas dúvidas de uma maneira bem simples, para que você possa falar deste tema também com outras pessoas com mais clareza. E desta forma você vai olhar para a escatologia não mais com este temor, mas com ousadia, para que você possa adentrar a estes conhecimentos. E desta forma o Senhor vai dando mais conhecimento para cada um de nós. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo Mari Garcia Bittencourt e este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também lá no Instagram, no Facebook e no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia. Lá eu narro as escrituras sagradas para vocês ouvirem. Em breve eu vou estar gravando novamente, mas tem bastante coisa lá já e você pode acompanhar conosco. Tudo bem? Para começar este tema sobre o lago de fogo, nós vamos ler, abre aí comigo, Apocalipse 20, versículo 14. Já fazia um tempo que eu não falava sobre escatologia, de vez em quando eu vou trazer algumas coisas aqui sobre escatologia. Esse conteúdo, ele é principalmente para vocês, mulheres, mas os homens que estão aqui comigo no canal, sintam-se à vontade para desfrutar, e algumas vezes os temas vão ser mais direcionados para as meninas, e outras vezes vão ser temas gerais, porque eu amo escatologia. Mas eu também amo falar para mulheres e amo a palavra de Deus de maneira geral. E toda a palavra deve ser estudada, meditada e praticada. Agora, quando se fala de escatologia, de lago de fogo, você deve ficar sem saber como encaixar isso na nossa vida. Mas quando sabemos sobre essas coisas, a nossa vida se enche de mais esperança. E você consegue saber para onde nós vamos. Isso é muito agradável. É muito agradável quando nós entendemos bem isso. E então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Vamos ler comigo lá Apocalipse 20, versículo 14, que diz: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quando uma pessoa morre, a sua alma, ela tem duas opções de lugares que ela pode ir. Não existe um meio termo, não existe um terceiro lugar. Então, nós chamamos do lugar que a alma desta pessoa vai de Hades, na tradução do grego, e de Sheol, na tradução para a língua hebraica, ok? Então, as pessoas que morreram com Cristo, as pessoas que têm Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, você aí, ou as pessoas que antes de Jesus, antes da nova aliança, tinham a Deus, essas pessoas ficam no lado bom deste Hades, ok? Dessa espera. Este Hades, do lado bom, também é chamado de Tártaro, e também é chamado de seio de Abraão, lá na parábola do Lázaro e do rico, e também é chamado de paraíso, lá naquela passagem onde Jesus está sendo crucificado. Ele fala para o ladrão: ainda hoje te encontrarei no paraíso, ok? Então aqui nós temos várias nomenclaturas apontando para este lugar de descanso, este lugar de espera para a primeira ressurreição. O segundo lugar, o Hades, também chamado de Hades ou Sheol, mas o lado ruim, ele é o lugar onde aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e nem creram em Deus e nem seguiram os mandamentos do Senhor, pelo contrário, seguiram idolatrias, falsas adorações, blasfemaram o Espírito Santo, foram contra o Senhor, desobedeceram, terminaram a vida totalmente de costas para o Senhor. Essas pessoas vão passar pela segunda ressurreição. A segunda ressurreição ela acontece após o milênio. O milênio é o tempo que nós estaremos com Cristo, a igreja e o noivo estarão juntas com Cristo Jesus. O milênio também pode ser chamado de bodas do Cordeiro. Eu não uso muito essa nomenclatura porque as bodas do Cordeiro, o casamento, ele é o início, digamos assim. Então Jesus vem com um cavalo branco e a sua noiva sobe, é arrebatada. Os mortos primeiro, depois os vivos. E neste encontro, nós chamamos este encontro de casamento, de bodas do Cordeiro. E aí nos faz lembrar a parábola das 10 virgens, onde ali as 5 virgens que estavam com as lamparinas cheias foram ao encontro do noivo. O noivo ouve uma voz gritando ali, que essa voz aponta para as 2 testemunhas, aponta para aqueles que vão, os atalaias que alertam, né, o povo. As trombetas, lembra das trombetas? Quando nós ouvimos na palavra de Deus sobre, e tocou a 7ª trombeta, a trombeta fala de anúncio. Obviamente que não vai ter uma trombeta gigantesca do tamanho do céu aqui gritando, porque não faria sentido, só se a gente vivesse um desenho, né? A trombeta que é o anúncio, os avisos dos profetas, dos atalaias, dos testemunhas de Jesus, as 2 testemunhas, ok? Pessoas que são separadas para esta função no tempo determinado de Deus. Volta para cá. Então nós temos 2 ressurreições. A primeira vai para
os santos em Cristo, a segunda vai para os ímpios, ok? E quando nós lemos João 5:28 diz: Não fiqueis admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui no Evangelho de João 5:28 fica bem claro essa diferença das duas ressurreições, né? E Apocalipse 20, versículo 6: Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então aqui tem outra diferenciação, que é os santos que participam da primeira ressurreição e que são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinam com Cristo por 1000 anos, ok? E a segunda morte não tem poder sobre eles. Então aqui tem a segunda opção, que é aqueles que passam pela segunda morte. E a segunda morte é o lago de fogo, ok? O lago de fogo é este lugar onde aqueles que vierem após o milênio vão ressuscitar nesta segunda ressurreição. E ali eles vão, já tendo sido julgados, porque ali já houve um julgamento para que eles viessem só na segunda ressurreição, correto? E o nome deles não está escrito no livro da vida. Né? O nome já estaria escrito no livro das obras. E então, quando eles ressuscitam, eles vão ficar face a face com o trono branco. E ali eles têm uma punição, eles recebem uma punição. Ali já é juízo de Deus, ok? Tá? Então, quando nós falamos deste lago de fogo, né, a gente precisa entender que todos aqueles que já estão indo para este lago de fogo, já estão indo na segunda ressurreição, já não têm Jesus, e são pessoas que não aceitaram Jesus, nem em todas as tentativas, não se arrependeram dos seus pecados, quiseram se manter neste erro, nesse engano, né? Em primeiro lugar, o lago de fogo foi preparado para o diabo e para os anjos, e aqueles que não estão com os santos, né, com aqueles que aceitam Jesus. Quando lemos Mateus 25:41 diz: Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então esse lago de fogo ele é primeiramente preparado para o diabo, né, falso profeta, anticristo, e depois todos os outros ímpios, e aqui durante a grande tribulação aqueles que estiverem também em segundo lugar com a marca da besta. Então o lago de fogo é para aqueles que seguem Satanás, seguem o diabo e recebem a marca quando o anticristo aparece. Ó, Apocalipse 14:9. Então outro anjo, um terceiro, o seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá a marca na testa e na mão, e também beberá do vinho da ira de Deus, que está misturado em força total no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem receber a marca do seu nome. Aqui também Malaquias, lá, capítulo 4, versículo 1 diz: Pois eis que vem o dia ardendo como um forno, quando todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. O dia que está chegando os incendiará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Então aqui é toda uma descrição dos ímpios indo para o lago de fogo, lugar que eles vão queimar durante toda a eternidade. Pessoas que, infelizmente, não se voltaram para Jesus, pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, elas têm esse destino final. É um destino que não tem volta mais. E o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 4:12, Amados, não estranheis a ardente prova que surge entre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos à medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então aqui é um encorajamento, aquilo que eu falei, para que a gente aprende sobre isso, né? Para nos encorajar, ok? Para estarmos fortalecidos. Em terceiro, o lago de fogo é o destino de todo o império da besta, né? Todo o sistema da besta. Apocalipse 19:19. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. A besta foi capturada e com ela o falso profeta na presença dela. Fizeram sinais com que enganaram os que receberam o sinal da besta, os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves foram fartas com as suas carnes. Então aqui está claramente indicando o lago de fogo. Em quarto lugar, o lago de fogo é a segunda morte, né? E, como eu já disse, ali dentro estão todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles.
Eu vi mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as tuas obras. E o mar entregou os mortos que nela havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nela havia. E foram julgados, cada um deles segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Até a morte e o Hades vão ser lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não for achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então aqui nós temos esse julgamento final, né? E nós que somos seres espirituais precisamos entender as coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. E existe um mundo espiritual, uma batalha frequente que nós ah, precisamos estar atentos. Você aí, mulher, você aí, homem, esposa, marido, esteja atento. 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. Pois quem jamais entendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente, os pensamentos, sentimentos e os propósitos do Messias. Aqui adicionou esse pedaço, né, no final. Então, nós somos aqueles que pensamos como os que pensam do alto, que possamos estar cientes qual é o destino final do bom e do mal e sempre permanecermos, obviamente, não só no lado de Deus, no lado bom, mas frutificar. Amém? Então, leve o evangelho para frente, amplie o reino de Deus. Se você tem chamado para missões, vá para missões. Se você tem chamado para colocar uma câmera aí, se filmar pregando a palavra, faça. É importante que a palavra seja divulgada, mas também é importante que você viva na presença de Deus todos os dias. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.